Toca o pau aí. Senão o Márcio vai falar tudo que não vai falar no podcast. Puxa até 10 aí. 10, 9, Que eu já 8, conheço. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Está no ar o meu, o seu, o nosso... Choquito Pod, 1500 kW de informação, notícia e hora certa na bancada mais democrática dos podcasts. Daquele jeitão, calmo, tranquilo. E sereno. É o quê? Ao meu lado ele, Nunes, o gato guerreiro, o salvador que corre. E aí, meu povo, tudo tranquilo com vocês aí? Rapaz, esse minha sinal aí foi... Se Bial não foi bem o gato guerreiro, não. Imagine gato você acordar 4h30 da manhã e receber uma mensagem com a pessoa dizendo assim, não se esqueça de mim. Foi assim que eu acordei Não hoje. esqueça de mim, pode deixar que tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido, mas é muito bom compartilhar essa bancada, mais uma quarta-feira. Não sei que dia você tá vendo aí, até porque tem episódio novo do Choquito Pod todas as quartas, nas principais plataformas. E você pode ouvir e assistir a qualquer momento que quiser, seja em casa, no trabalho, a caminho do trabalho, fazendo atividade física na sua esteira. Não é isso? Eu fiquei super feliz, sábado agora passado, um filho de uma aluna me abordou. Que Choquito ouviu você lá no YouTube. Olha aí. Na verdade, passando lá, ele assistindo outras coisas, passou, né? O podcast, o Choquito Pod, né? Nenhuma das referências de notoriedade, né? Eu não sei como é que chama isso. Isso. Dentro das, Porque o que acontece, das métricas. o Instagram começa a indicar a partir do momento em que vocês começam a curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse podcast. Isso é muito importante porque faz com que a gente dê continuidade a tudo isso que a gente está fazendo, que está realmente sacudindo. Foi muito bom estarmos em Feira de Santana e o feedback que recebemos dos atletas Rapaz, falando sobre a importância do podcast e como isso tem mudado um pouco a cara da corrida de rua, não só em Salvador, mas em todo lugar de abrangência desse podcast, onde chega essa informação, não é isso, Choquito? foi, a gente teve, né, o próprio organizador do evento, que a gente já está na tratativa já há um tempo de trazê-lo, além também do nosso parceiro e patrocinador, né, da Casa Esportiva, o Gerson, está totalmente disponível e a gente começa a ver a importância do podcast a partir do momento que as pessoas começam a se autoconvidar e querer estar aqui. Porque realmente, se não fosse bom, ninguém queria estar, né? Certeza, Então, é isso. Uma lógica. É uma lógica, né? E hoje, não sendo diferente, Temos uma antes de anunciar essa pessoa, vamos falar do nosso apoiador e parceiro, né? Casa Esportiva. Tá inaugurando o dia, ele me falou a data, eu acabei esquecendo, mas será agora em setembro. Se não me engano, ou é 8 ou é 16 de setembro. Mas enfim, vai estar inaugurando a loja lá do Salvador Norte Shopping. Então, em paralelo, a outra loja que eu vou anunciar no próximo episódio, E é que ainda é surpresa, que vai inaugurar também já no mês de setembro no interior da Bahia. Eu acho bacana que a Casa Esportiva é uma das... Maceió. Casa Esportiva é uma marca esportiva que mais cresce. Ponta Verde, sabe o que é Ponta? Você conhece o bairro Ponta Verde de Maceió? É lá que vai ser a Casa Esportiva, um dos bairros mais nobres de Maceió. Ponta Verde. Coisa de doida, a praia é maravilhosa, enfim. Os caras estão... Nunes, vamos bater novamente. Temos que acabar com a síndrome do vira-lata e valorizar. Não que as outras lojas não tenham a qualidade e os produtos, né? Todas acabam pegando os mesmos fornecedores, mas tem que valorizar as lojas locais. A loja Nordeste, que tem uma história, são 65 anos de história, que uma família saiu do nada e conseguiu estabelecer e está estabelecendo um posicionamento no mercado totalmente diferente e apoiando. Né? Eles estão agora com uma linha de envolvimento direto, né? Com pessoas influentes ao esporte, ajudando de fato. E eu acho que, né, coisa que a gente não tem reciprocidade com outras marcas grandes, né, que a gente valoriza tanto. Então, E só pontuando o desafio 15K da Casa Esportiva que aconteceu em Feira de Santana, que prova linda. redondinha. Toda bonitinha, com cuidado Você com aquela o casa de atleta. boneca? Aquela casa de boneca. Bem Que feitinha. tem tudo ali no lugar certinho. Redondinha. Todo cuidado com o atleta, a organização, a Federação Baiana Presente, tendo todos os cuidados. É muito bom. Uma prova com 1.200 atletas, né? Uma Dizer que foi prova uma prova com com 1.200 atletas. Sabe o Premiação, teve premiação também. Então, aquele padrão de prova que o corredor gosta foi o desafio 15K da Casa Esportiva, organizada pela RG+, do nosso amigo Ricardo Cedrais. Como diz Big, Ricardo Cedrais, o homem que faz. Vale muito a pena. Quem tiver oportunidade, ano que vem,
participar também. Com certeza. E aí? Temos hoje aqui uma presença muito ilustre na bancada do Choquito Pod. Cara ilustre? que tem... A gente vai ter muita coisa para extrair. Exatamente. Aí, né? O homem que, pra mim, eu vi uma apresentação dele falando sobre um produto que a gente vai falar aqui de uma prova. E o homem tem um conhecimento vasto, não só apenas de corrida, mas também da história turística e cultural todo mundo, muita gente gosta, muita gente não gosta. Ele é aquele, ou você ama ou você odeia. Mas acho não tem o meio termo, né? Não tem o meio termo. Mas quando você ama um cara desse aí, velho... cara... aí foi aquele preconceito, né? É igual acontece com você também. Acontece com você também. Eu digo que modifica algo dentro da sociedade, ele vai sofrer essas retaliações. É normal, isso, faz parte. Isso. Enfim, apresenta logo o cara para acabar de... Como é? Na bancada do Choquito Pod, um homem... Vamos dizer assim, um homem com a rocha. Não é à toa que o sobrenome dele é Márcio Rocha. Márcio Rocha, seja muito bem-vindo, professor. Chamo de professor porque, para mim, é um professor e me ensina muito toda vez que eu paro para conversar. Seja muito bem-vindo à bancada do Choquito Pod. Obrigado. Realmente, essa coisa de ser um pouco fora da curva gera críticas, assusta, e às vezes a gente acaba sendo mal interpretado e acaba sendo mal amado, mal visto, e às vezes também a gente tem de assumir nossa parte de culpa, né? Às vezes a gente não tem a maturidade adequada de saber se posicionar, então quando surgem algumas ideias, alguns preconceitos, aqueles conceitos pré-estabelecidos sobre algo ou sobre uma pessoa, a gente acaba às vezes alimentando. Então esse Márcio, que, como o Choquito colocou, o amo dele, vem se trabalhando para ser uma pessoa mais amada. Mais afável. Acho que a palavra até mais correta é essa, afável, para poder realmente expressar algumas opiniões, tá? Assim, também gerar tanto descontento. Porque quando você pensa, alguém vai ficar descontente. É inevitável. Mas assim... Antes de começar, na verdade, a gente começa fazendo a pergunta que já é típica do nosso podcast. A gente já falou sobre você, mas a gente queria ouvir de você. Quem é Márcio Rocha? Como diria Belchior. Pode puxar o microfone para você. Belchior. Como diria Belchior, sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso. Não vim do interior, tá? Mas sou um cara da Cidade Baixa, nascido, criado... Filho único de 2 pais maravilhosos. Meu pai hoje cuida de mim de um jeito diferente, em outro plano. Cada um tem sua fé, cada um crê como seja. E hoje, minha mãe é minha razão. Sou um cara muito dedicado a ela. E vou aproveitar esse microfone para deixar uma coisa bem clara. Nunca fui um bom filho. Aprendi a ser. Tá? Muitas vezes eu ouço muito assim, cara, você é um filho fantástico, tudo. Não. A vida me parou, disse assim, agora você precisa aprender a ser. Então, eu tenho vivido nos últimos 4 anos um processo de amadurecimento e aprendizagem muito bom. Não vou olhar pelo lado difícil, mas vou olhar pelo lado correto. Hoje posso dizer que eu sou um filho que tenho muito amor, sempre tive, mas hoje eu consigo expressar mais, consigo ser uma pessoa que realmente é um filho. No outro lado da minha vida, a gente se torna aquela criança rebelde e esquece que uma hora aquela criança rebelde tende a aquietar. Márcio Rocha, a gente que acompanha, né? Na verdade, sou seu amigo. Isso tem uma particularidade, independente da profissão de educação física, então uma relação de amizade, respeito e admiração muito grande. Nunes, eu creio que tem o mesmo sentimento. E a gente acompanha todo o processo e julgamentos quem não vive os processos. Então, graças a Deus a gente ainda tem mãe. Nunes tem, eu tenho, você tem. E isso realmente a gente sabe o quanto a gente pode, no momento oportuno, né? Tudo é oportunidade de a gente poder se permitir para mudar e virar a chave. E isso você conseguiu fazer e está fazendo. Eu creio que dentro de todo esse processo, sua consciência vai estar limpa de tudo que você está fazendo por hoje. Enfim, Márcio Rocha CBX.
Desde quando a gente, de fato, né, você começou a se posicionar na rede social, o CBX vem muito forte, né, à frente, significa Cidade Baixa, né? Um apelido carinhoso. Eu acho isso muito, muito importante porque a gente tem uma carência muito grande de profissionais se posicionando naquela região e você, durante um bom tempo, né, estabeleceu esse posicionamento, essa relação. Queria que você trouxesse, vamos lá, princípio, Márcio, nascimento, local, né, base, Cidade Baixa, formação, né, todos os graus que você teve dificuldade até chegar às formações que você tem e o porquê esse posicionamento de manter essa relação com a Cidade Baixa. Cara, a Cidade Baixa, para mim, ela tem uma diferença nos demais bairros de Salvador, que assim, ela parece uma cidade interior, tá? Então assim, todo mundo que mora lá se conhece de vista ou se conhece de falar. Desculpa, só para as pessoas entenderem, Cidade Baixa se localizaria em que região específica? Da onde até onde? É o que compreende ali a região Calçada, Mares, e vai permeando pelo Bonfim, Avenida Beira-Mar. Então, do elevador Lacerda para lá ou da calçada? É porque assim, normal, se você pegar geograficamente falando, desceu o elevador Lacerda, da Cidade Baixa comércio até o que a gente chama de Cidade Baixa, comércio até chegar a Ribeira. Certo. Mas para quem mora na Cidade Baixa, é realmente aquela região dos mares até chegar a Ribeira. Você pode ir pelo Bonfim ou ir pela Beira-Mar, pegando o caminho de areia e tudo. E assim, a gente até que mora lá embaixo, quando você tá no comércio, você pega um Uber, um táxi, a gente fala, vou pra Cidade Baixa. Aí o cara olha pra gente. Você não tá na Cidade Baixa. Você tá na Cidade Baixa. A gente vai pra tal lugar assim, assim. Então a gente é muito bairrista, quem é nascido e criado lá. Né? Aquela coisa de se sentir pertencente a um espaço e trata como cidade interior. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que talvez para as pessoas soe estranho, mas você não vê hoje. Só tem um local hoje em Salvador que você vê as pessoas frequentando a praia à noite, que é a Barra. Pronto. Segundo local que você tem é a Cidade Baixa. E quando eu falo frequentar, não é um espaço restrito. É uma faixa imensa da Beira-Mar. Tudo bem que com os acontecimentos da falta de segurança, não vamos entrar em quem é a responsabilidade, mas essa situação vem diminuindo. As pessoas ficam até um pouco receosas. Mas se você chegar hoje, 6 horas da tarde, naquela faixa de areia perto do colégio João Florencio, é futevôlei, é frescobol, é altinha, é umbaba, é gente vendo o pôr do sol e por aí vai. É engraçado, mas você trazer isso porque como a gente está, e aí na parte de cada cidade alta, né? Aqui seria a parte alta, né? A Zona Sul, a gente não tem referência disso. Não sabe que isso acontece. E é até estranho, porque o que acontece? Realmente parece que são duas cidades distintas, cidade do interior, ao ponto de que, no início, quando eu comecei no mundo da corrida de rua, eu acreditava que só tinha assessoria de corrida na parte daqui de Orla, Barra, Ondina, e é algo que se repete com os outros corredores. Tanto que uma das coisas que os mais corredores perguntam, vem cá, tem assessoria na Cidade Baixa? Existe esse questionamento. Então, quando você traz isso, essa verdade aí, essa visão, é até interessante. A gente tem aqui um problema grande na Orla de Salvador, que tem um determinado trecho, que não vou saber especificar, que fica tudo às escuras, por causa da questão das baleias, sei lá, das tartarugas, e não é aproveitado a praia. Você falou algo assim que é verdade. Se a gente for ver, só tem esse aproveitamento da praia à noite na Barra. Eu não sabia dessa informação que você trouxe, não. A questão da desova de tartaruga e tal. Tem um trecho hoje que, depois do processo da pandemia, até do trecho da Praia da Barra... Então não seria falta de iluminação. Não, muitas vezes o pessoal fala assim, pô, esse trecho aqui tá mal iluminado e tal. Mas é por questão da desova das tartarugas. Essa semana eu fui caminhar, já tinha até uma tartaruga morta. À noite, se tem uma iluminação forte, ela se perde. Sim, sim. Então, ele perde foco e acaba morrendo. Exatamente. O tempo de ela desovar e entrar na água. E aí o pessoal fica sem entender, assim, pô, por que não é valorizada a parte daqui da praia e tal? Então, tem essa parte aí que a galera explora pouco, que é da Cidade Baixa. Se eu fui muitas vezes na Cidade Baixa tomar um banho de mar, 1 ou 2 vezes. E eu acho bem legal, água boa. Não, melhor, mais lindo. Lá é contra a costa. Exato. Como é contra a costa, é uma área é uma piscina. Piscina. E a própria história da formação da Ribeira propicia isso. Porque
boa parte daquela orla da beira-mar foi dragada para construir o que você hoje conhece como Massaranduba, Jardim Cruzeiro, Uruguai. Aquela areia foi dragada para lá. São obras? Ali são obras? Ali foi dragado. Tanto que quando a maré sobe, ela vai direto para o paredão. Ali existia um lugar chamado Ponte do Crush. Que ali, como é que se posso dizer? Muita gente que... Namorava. Não, foi criada, foi produzida ali, na Ponta do Crush. Ou foi produzido em cima, ou foi produzido embaixo. Foi gerado. Foi gerado. Então, assim, era um marco na Cidade Baixa, mas teve que ser demolida por uma questão de que a estrutura já estava bem velha. Por isso que existiam aqueles armazéns. Só para você ter ideia, ali tem umas rampinhas, são antigas. Aquelas rampas, muita gente pensa que era para subir mercadoria, não. Desculpe, mas é o termo que se usava. Ali eram cagadouros. Você ia, como não existia saneamento básico, você ia naquelas rampinhas, arriava as calças, fazia sua necessidade, caia na água do mar e ia embora. É o chamado cagadouros. Porque ali só existia 2 portos naquela região. Que era a ladeira do Porto da Lenha Sim. e a ladeira do Porto do Bonfim. Então os nomes já denunciam onde eram as regiões. Que era o Porto da Lenha, que é onde subia a lenha para abastecer as casas que ficavam na parte de cima da Colina Sagrada. E a do Porto do Bonfim, que subia as mercadorias e outros itens para abastecer aquela região. E tinha a região da Ponta do Maitá, né? Márcio, você tem uma formação, além do professor de Educação Física, formação de turismólogo, né? Na antiga Factur. Turismo, né? Na realidade, primeiro eu me formei em Economia, pela Faceba. Depois eu fiz... e a minha mudança meio louca. Porque eu fiz Economia quando eu tava... Sabe quando você tá chegando no final da faculdade? Todo empolgado e tudo. Plano Real surge. Todo mundo na faculdade virou pro professor, lembro como hoje. O que é que a gente vai fazer? Outra formação. Aí todo mundo, assim, porque tava um susto. Ninguém sabia o que ia acontecer com o mercado. A gente tava assustado. Então, o professor disse, tenham calma. Esperem as coisas andarem. Como eu sou meio inquieto, eu disse, olha, quem espera pra ver, vê demais. Logo que eu saí da faculdade, trabalhei um pouco na área, fiz matrícula especial para a faculdade de turismo. E aí me formei, pronto para me formar, tudo direitinho. E na época, apesar de várias matérias sobre história e tudo, eu estava indo para a área de alimentos e bebidas, área de gastronomia. E eu já tinha meus cursos na área de vinhos, eu sou sommelier. Tenho cursos na área de vinho, uísque e cerveja. Essas federações de bebidas. E no momento que o mercado estava efervescente de vinho em Salvador, aquele boom, restaurantes, bares de vinho, cartas de vinho, aquele volume em Salvador, a lei seca. E aquilo mudou todo o comportamento. E aí você olha para o lado. Só que eu sempre gostei de atividade física. Aí eu disse, quer saber de uma? Vou pro que eu gosto. Aí fiz vestibular para educação física. Aí fui para educação física. E aí tô até agora. Como é um menino da Cidade Baixa conseguir fazer 3 formações de nível superior dentro desse processo? Assim, já visto que aí quando eu falo Cidade Baixa, subúrbio, a gente já faz aí a tradução de pessoas de nível social baixo, de difícil acesso, de educação, de ensinamento básico, de todos os fatores. Não, mas entenda, isso eu estou fazendo uma leitura geral. Historicamente falando, da forma que o Márcio trouxe, aquela região ali... Foi a base de construção da cidade de Salvador. Tem muitas famílias ali que estão naquela região ali, que não são... Me corrija se eu estiver errado. Mas colocasse a Cidade Baixa dentro de um panorama social. O pessoal fala assim, cidade, hoje pelo menos, Cidade Baixa é pessoal de condição financeira. Eu não sei qual é a realidade ali. Assim, você vê pelas estruturas físicas, os casarões mais estruturados, eles sempre estiveram perto da Colina Sagrada e na região da Beira-Mar. Você tem os antigos solares, perto do Bonfim, e muitos solares na região do Porto dos Tanheiros. Inclusive, hoje, um dos mais famosos, que é o Solar Amado Bahia, do Barão da Carne, que ele fica ali, naquela parte ali.
Da minha família. Pô, que massa. Caramba. Bom saber, ó. Eu tenho um azulejo lá. Bom saber. Um azulejo, né? Não é à toa que seu nome é Vitor Bahia. Exatamente, é realmente. Solar Amado Bahia. É o que a gente acabou descobrindo. E esse solar foi recentemente restaurado. Tá? Foi um trabalho gigantesco de reconstrução, que hoje é o Museu do Sorvete. Então, assim, é um casarão antigo, tem outros casarões ali. Então, você vê onde estava concentrado uma parcela daquelas pessoas tinha um poder aquisitivo. Exato. E uma outra parcela tinha um poder aquisitivo muito baixo, que são aquelas que foram empurradas para as áreas que foram aterradas, como Massaranduba, Uruguai, Jardim Cruzeiro. Tanto que naquela região surgiu uma das favelas mais conhecidas do mundo, que foi as Palafitas. As palafitas. Só que, pra você ter ideia do que era aterrado, você tem uma região ali que tinha um lugar chamado Ilha do Rato. E aqui você tinha o que era antigamente a península de Itapajipe, que hoje corresponde a esse pedaço a Massaranduba. Jogou tanta areia que essa ilha hoje faz parte da Massaranduba. A Ilha do Rato deixou de ser ilha. Exatamente. Para você ter ideia, o quanto de areia foi dragada naquela região da beira-mar. Para você chegar ao ponto de encostar em uma ilha. E se você procurar fotos antigas, você vai encontrar essa formação geográfica de lá. Você tá entendendo? Então, assim, a Cidade Baixa, ela tem... É meio histórica e meio louca. Mas voltando, pra gente não ir muito nesse viés de história e cidade, quando você me pergunta, Choquito, como é um menino da Cidade Baixa fazer 3 faculdades? Primeiro, dificuldade de deslocamento. Uhum. Não existia Uber, não existia metrô. Então, meu irmão, era pegar 2 busão. Quando eu fiz a faculdade de turismo e economia, como era em Nazaré, era o Velho Lapa. Velho Lapa. Beleza. Mas Rodava a cidade toda. a faculdade de educação física não, era em Patamares. E aí, irmão, era difícil, porque você tinha de sair cedo para ir para Patamares. Patamares não, para a Estação Mussurunga. Estação Mussurunga. Que Patamares? Você passava da entrada da Avenida Patamares olhando assim, poxa, eu vou para ali. Você ia até a Estação Mussurunga para pegar um ônibus Patamares R2, que ele ia lá, fazia a volta, entrava em Patamares, aí eu ia para a faculdade. Aí quando saía de lá, pegar o Mata Escura, Estação Pirajá, saltar na Estação Pirajá, pegar a Estação Pirajá São Joaquim, que a Estação Pirajá Bonfim já não tinha mais. Aí descer na São Joaquim, no retorno ali de São Joaquim, que é em frente ao batalhão, e ir andando 11 horas da noite para casa. Sendo que 4 horas da manhã a gente sabe que o professor de educação física, ele, como agente dentro das academias, ele entra cedo. Então no outro dia eu tinha de estar cedo em alguma academia. Então, eu chegava em casa, era entrando no elevador, literalmente já tirando a roupa. Às vezes eu já abri a porta de casa, já com a calça e camisa na mão, jogando tudo no chão e tomar um banho para deitar, que quando você virava de lado, Acordou. tinha de levantar para ir pro ponto de ônibus, para ir para alguma academia. Não muda muita coisa, não. Depois que for, não muda muita coisa, não. É só alguns detalhes. Depois que É só o final de semana que melhora. Só, e olha lá, E olha dependendo. lá. Além do deslocamento, questão financeira e questão de preconceito. Currículo. Cara, quando você fala, não precisa ser... Porque assim, muita gente não entende que a Cidade Baixa ela faz parte do subúrbio. E as pessoas precisam entender uma coisa. Subúrbio é aquilo que é fora da área urbana. Pronto. Enquanto qualquer grande país que se preze, todo mundo quer morar no subúrbio, as pessoas aqui no Brasil entendem o subúrbio como uma área degradada. Marginalizada e degradada. Exatamente. Então, assim, quando você chega e apresenta a sua carteira CBX, hoje que a gente fala CBX, mas antigamente realmente você falava Cidade Baixa, já muda. Ah, vai chegar atrasado. Tudo era assim, você vai chegar atrasado, olha direito, já olha diferente. A gente que infelizmente tem uma melanina mais acentuada, já reforça esses conceitos. A gente, hoje que a gente tem tatuagem, mas antigamente a gente não tinha. Beleza, mas imagine se ainda tivesse. Para aqueles que já tinham na época ainda era pior. Então assim, havia um certo preconceito, sim. A gente não pode dizer que não. Então qualquer coisa que diga que você está na Cidade Baixa ou no subúrbio, já tem aquele olhar mais excludente.
Mas é mais ou menos isso que a gente passa em si. Eu acho interessante toda a conversa que a gente está tendo com o professor Márcio e todo momento que a gente tem, é porque ele, quando ele traz a verdade dele, a realidade dele, ele traz consigo um contexto histórico e é impossível a gente não falar de Márcio, não tocar com história da cidade de Salvador, com seu conhecimento, até porque a faculdade de turismo, eu não sei agora, mas acho que são poucas as faculdades em Salvador, muitas delas fecharam, mas na faculdade de turismo fala muito sobre a história da cidade. Então, quando você toca no quesito de história, e aí a gente vai para a questão da prova que é a Salvador 10 milhas, que tem a junção da atividade física da corrida e a história de Salvador, fazendo essa mistura, é algo muito interessante. Você não apenas mora na Cidade Baixa, você sabe da história da Cidade Baixa. Então, isso é bem legal. Como é que você usou todo esse conhecimento para poder trazer e juntar isso com a proposta da Salvador 10 detalhe milhas? que poucos sabem que foi um dos principais idealizadores da prova, né? Exato. Foi assim, se ela tem esse cunho de apelo altamente histórico, explorando, né? Eu acho que Márcio, eu desconheço uma pessoa, na verdade eu não conheço uma pessoa que conhece E hoje a gente... muito mais do que ele em relação a isso aí. E hoje a gente tem, Choquito, como foi lançado agora recentemente, o calendário esportivo de Salvador, que junta... De turismo esportivo. De turismo esportivo, que junta a questão do esporte e mais o turismo. Algo que muita gente vinha questionando sobre a não valorização do turismo Salvador, Bahia, como uma cidade extremamente turística. Então tem todas as junções, todos os fatores que colaboram, que cooperam para isso, né? Professor Márcio, se você pudesse falar sobre isso. Vou tentar só explicar 2 pontos e falar da Salvador 10 milhas. Turismo esportivo, para todo mundo começar a entender, é quando você se desloca do seu local de origem para um determinado local para praticar alguma atividade. Seja ela de competição ou você vá para aquele lugar para praticar uma atividade esportiva de forma de lazer. Primeiro ponto. Então, o turismo esportivo se caracteriza por isso. E quando você se desloca, normalmente algumas das pessoas trazem consigo um staff. Pode ser ele profissional ou a sua família junto. Então, ela vai se deslocar. Como assim? Maratona do Rio, um exemplo. Todo mundo viaja daqui, Floripa, todo mundo está indo para fazer essas provas lá. Normalmente você vai com sua esposa, vai alguém a mais com você. Ou vai o grupão da assessoria e vai para lá. Você nunca passa um dia. Você passa uma determinada quantidade de dias lá para aproveitar o local. Isso é o turismo esportivo. Quando Salvador se predispõe a entrar nesse nicho, porque ela já tem um conjunto de eventos que pode proporcionar às pessoas esse tipo de atratividade. Porque hoje Salvador tem uma orla, desculpe, mas é uma realidade, mas bem cuidado. Não está. Depende do seu ponto de vista, mas a gente tem que ser real, tem que ter, a gente tem de dar César o que é de César. Nós temos uma orla mais bem cuidada. Vamos agora falar um pouquinho de Cidade Baixa. Gente, a obra feita na Colina Sagrada mudou a realidade dos moradores do Bonfim. Você sabe o que é você fazer um piquenique no meio de uma cidade? É só você ir na Colina Sagrada, dia de sexta, sábado ali, né? E domingo, 5, 6 horas da tarde. Você vê famílias no gramado fazendo piquenique. Aquela parte de baixo ali. Então, assim, você hoje tem essas estruturas. E tem N outros equipamentos, N outras situações que propiciam esse conjunto de serviços para quem se desloca. Quando surge a Salvador 10 milhas? Jardel esteve aqui e falou sobre várias provas, e a Salvador 10 milhas surge em uma viagem minha com ele para fazer participar de uma prova em Aracaju. 42 mais, né? Desafio 42, cara. 42K. 42. E a gente tinha viajado para lá. E aí a gente foi conversando sobre várias coisas. Inclusive... Itabaiana. Itabaiana, exatamente. E a gente estava conversando sobre várias coisas. E dentro dessas várias coisas que estávamos conversando, ele demonstrou esse desejo de fazer esse evento. E a gente se juntou, participei, apoiando como um parceiro dele. E nós criamos o primeiro evento. E aí eu disse a ele, cara, vamos agregar um valor, vamos transformar ela, vamos nos apropriar da história da cidade, dos elementos, para dar a ela uma cara diferente. Vamos lá. Sabe, vendi a ideia. E ele comprou. Vamos realmente
comprar essa ideia. E aí a gente criou a Salvador das Milhas nesse viés. Nós modificamos ela. Que ela é uma prova que é um produto turístico. Por quê? Vamos falar do evento que eu tenho o maior carinho, que foi a edição de Maria Filipa e Catarina Paraguaçu. Foi do ano passado? Não. No retrasado? Exatamente. Do processo pandêmico. É. Que a gente entregou uma logo depois do Que foi novembro. Entregamos Não, novembro. Novembro. Pronto, nós pegamos aquela prova. Por que eu tenho um carinho por ela? Porque foi uma prova que demandou muito. Então, assim, nós produzimos uma camisa com uma identidade cultural da tribo Tupinambá, que era a tribo que pertencia a Catarina Paraguaçu. Aquela manga, com aquelas cores, aquilo não foi aleatório. A camisa vermelha não foi aleatória. Esse bairro se chama Rio Vermelho porque aqui existia uma planta que tinha uma tintura vermelha. Por isso que se chama Rio Vermelho. Ela ficava à margem do rio que cortava essa região. Então a gente produziu uma camisa toda com um histórico cultural. E nós pegamos uma camisa e colocamos toda com a identidade negra para homenagear Maria Filipa e Catarina Paraguaçu. E aí você começa, o que é Salvador das Milhas? Quando você pega essa história, essa propriedade cultural de uma determinada região e começa a transformar ela em valor agregado. Então nós produzimos uma camisa, nós produzimos uma medalha com a efígie de uma negra. Então eu posso dizer, desconheço outra corrida que tenha colocado na sua imagem a efígie de uma negra aqui em Salvador. Você sente o peso da representatividade? Com certeza. Nós somos a primeira corrida que nós demos o nome de um circuito de uma negra e nós trouxemos à luz da população o nome de uma negra, que hoje é até mais conhecido, mas muito desconhecido por muito tempo, de uma negra que fez parte de uma das histórias de Alá Piratas do Caribe, da independência da Bahia e do Brasil. Porque se não ocorresse, todos os historiadores falam, se não ocorresse a independência da Bahia, provavelmente não haveria a independência do Brasil. Então, quando você pega todo esse conjunto e joga para produzir um evento, vai ter um efeito. E por que eu tenho carinho? Quando a gente fez a medalha, que a gente faz aquela coisa de lançar medalha e tudo, vocês lembram que a medalha estava a efígie que nós colocamos de Maria Filipa com turbante. O circuito das 5 milhas, que era o circuito Maria Filipa, é um circuito que sai da região do comércio, sobe a contorno, faz a volta no MAN, desce sentido contrário ao fluxo de trânsito e se interliga passando pelo mercado modelo, pegando a região do porto e descendo. Então, normalmente, nesse circuito, eu estou à frente. Jardel está cuidando da largada da 10 milhas e Thiago cuidando da chegada. Da arena de chegada. Você não sabe a felicidade que eu vi. Tantas mulheres negras de turbante para correr. Aquilo estava me dizendo assim, eu me sinto representado. Tem um depoimento que eu printei e está guardado em casa, eu imprimi e guardei em casa. Papai, a filha virou para um corredor. Eu quero a medalha, que a medalha aparece comigo. É isso que é você trazer uma cultura para dentro de um produto. Perfeito. Então a Salvador das Milhas hoje, ela é uma corrida massa, mas ela é um produto. Eu me aproprio da história da cidade, trago um monumento, trago pessoas, trago uma festa popular. Uma pergunta. Quando foi que você viu a imagem de um orixá em uma corrida e uma medalha? Inclusive, eu me lembro muito bem desse, foi assim, revolucionário, que algumas pessoas ficavam meio que... Existem na corrida várias pessoas de várias religiões. E aí ficavam meio que preocupados, querendo correr, porque todo o material gráfico que é produzido da Salvador 10 milhas é de uma beleza singular. Né? A camisa que tinha da festa de Iemanjá tinha as escamas, né? Num azul, se eu não estiver errado, azul bonito, com vermelho e amarelo. Mas o pessoal falava assim, caramba, mas eu vou estar correndo e é o quê? Como é que eu vou fazer? E teve 2 a 3 pessoas que vieram para mim perguntar, e aí, Nunes, o que é que eu faço? Mas assim, você sente o peso de você ter a coragem de quebrar paradigmas? Então, essa é Salvador das Milhas. É uma corrida que o Jardel é um cara crânio,
é a corrida que tem Tem cara Thiago, de Salvador. Tem Thiago. A melhor É incrível. chancela ao início Cara, do ano. porque assim, antigamente desculpa até interromper, o calendário da Federação Baiana de Atletismo começava com a corrida sagrada. Sagrada. Até hoje começa, né? Com a corrida sagrada. Mas eu acho que é aquela que dá assim, tipo, Chancela. O pontinho. E colabora em todos os fatores. E aí É a já trouxe Salvador isso, a 10 questão milhas. técnica, E pelo aí antes- volume, a questão, né, toda Aí você histórica. tem Thiago, que tá lá por trás. Sabe que assim, são três pessoas bem diferentes, cara. É, você não sim. pense Conheço que os nossas três. conversas são sempre afáveis. Sempre. Não, tem hora que realmente as cobranças são mais incisivas e tudo. Mas como nós temos respeito, somos três pessoas diferentes, mas temos respeito, nós conseguimos realmente produzir a Salvador das Milhas. é uma corrida que quem ainda não conhece, está chegando esse podcast agora, chegando e nunca participou, teve a oportunidade de participar. Para quem opta pelo percurso maior, que são as 10 milhas, sai do Rio Vermelho, ali perto da igreja de Santana, passa Ondina, Barra pelo Cristo, Ladeira da Barra, contorno, passa na frente do Mercado Elevador Modelo, Lacerda, Elevador Lacerda, Comércio, Feira de São Joaquim, Feira de São Joaquim, Barão de Cotegipe, Barão de Cotegipe, Barão de Cotegipe, Calçada, Mares é antes, em frente, Barão de Cotegipe, Roma, em frente à igreja de de Mandus, navegantes, de Mandus, depois no passamos no fundo, fundo, né? do Santuário Do do Navegante. Navegante. Santuário de Mandus, vale a pena a gente comentar sobre isso. Avenida Luiz Tarquínio, Arquínio. Passa também, se eu não estiver errado, passando pelo Largo da Boa Viagem. Cara, olha só, Não, é. se a gente pegar historicamente falando, nós passamos por 4 sítios históricos de Salvador. Isso é muita coisa, tá? E a quantidade de informações que nós temos para ser aproveitada é muito grande. Então, assim, quando a gente se tornou uma prova com esse viés, nós tomamos cuidado de, vamos manter o nosso caminho aqui, nesses espaços, e nos apropriar das histórias que esses espaços têm. Eu tiro o chapéu para quem está hoje organizando a Maratona Salvador. Porque se eu organizo uma prova que sai do Rio Vermelho à Ponta do Maitá, eu tenho essa quantidade de história para poder trabalhar. Imagina, pai, E já você abrir a aqui, boca e já e vieram fazer a aqui, maratona da cidade do Salvador, com toda a cidade do Salvador como referência para a produção. É muita informação. E muita gente acha que dá para fazer assim. Não. Eu tiro o chapéu. Eu trabalho com turismo, trabalhei em época em hotelaria e tinha os passeios. E eu já tive a oportunidade de fazer alguns passeios turísticos de Salvador. É incrível porque assim, você faz o passeio de Salvador de ônibus, o cara vai referenciando. E aí quando você faz a corrida Salvador 10 milhas, você fica viajando, que você passa pelo lugar. E teve uma oportunidade que eu corri com um corredor, não me lembro o nome dele agora. Ele também estava com a GoPro, não sei de onde ele era, eu queria até pegar a referência desse cara. E ele ia passando e ele ia falando em cada lugar, que lugar que ele estava fazendo, o que aconteceu, o acontecimento histórico. Que eu fiquei assim viajando, falei, caramba, é muito conhecimento. Mas mesmo assim, com tudo isso, eu ainda acho carente de informação de tudo isso que é feito. Quantos ali? A gente botou o quê? 3 mil esse ano? 3.400. Vamos botar que só 10% tem essa sensibilidade E ou a esse curiosidade. pertencimento de se apropriar do que o produto estabelece. Não digo que, e aí o esforço é tremendo, mas eu acho que isso devia ser mais divulgado. Por exemplo, sabendo informações que eu não sabia. Talvez por eu não pesquisar, não procurar, ou por a própria prova não estabelecer essa relação. Entende o que eu estou falando? Não, a gente Mas a está prova- tentando trazer, são inovações, tá? Até para a gente hoje produzir cards informativos, nós temos de parar para pensar, para não se tornar informação vazia. Isso. Esse é o grande desafio hoje da Salvador das Milhas. Como é que nós vamos trazer para a população que participa da prova, para esse grupo de pessoas, essas informações sem ser uma informação vazia? Para não ser uma informação, Vou dar um spoiler, uma dica. Não tem os pontos de quilometragem. Cada ponto desse turístico ou que tem um apelo histórico tem uma quilometragem específica.
Um ponto de hidratação específico. Não, a gente já teve. Não, isso é essas uma ideia que eu visões. acho que é bacana. Quando você divulgar o ponto de hidratação e o ponto de quilometragem, você coloca lá que aquele Mas local, justamente aquele é ambiente, isso que a gente tem que é tomar cuidado. uma ideia. Mas Não. assim, preste atenção, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente tem que tratar esse ponto com carinho e atenção dentro do tema que nós estamos colocando da prova. Sim, daquele é isso. Naquele tempo, porque, por exemplo, assim, Vai ser aleatório. o ponto de hidratação da Contorno. Cara, eu tenho ali Conceição da Praia. A igreja da Conceição da Praia. Eu tenho ali os canhões Sim. do paredão em frente àqueles condomínios ali. Ali tem um... Vou dizer uma coisa. Você nunca percebeu que quando você sobe ou desce a Contorno, tem um canhão apontado. Já. Poucas Já pessoas que eu percebem. faço o treino ali direto. Então ali tem um canhão. Encontraram agora, recentemente, provavelmente, os restantes dos canhões. Que sobe da igreja, né? Da preguiça. Da preguiça. Pronto. Isso. Você tem aqueles canhões. Você tem, ou seja, ali Na verdade, quem me mostrou foi você. Estavam na verdade. fazendo uma obra e descobriram. Na verdade, quem me apresentou isso foi aquele evento que a gente fez. Aquele Então, treino. assim, você tem esses canhões, você tem um conjunto de casarões ali, você tem a igreja da Conceição da Praia, você tem o elevador Lacerda, que existe um elevador Lacerda até 1928, 29, e o que você tem hoje é outro. Você tem a região dos Trapiches, você tem a região da Marinha. Eu sei que luxo. Exatamente, então assim, a gente tem uma Eu gama quero de informações, saber. a gente só tem que tomar cuidado porque a gente tem que filtrar. O que é que eu vou lhe dar? Porque eu não posso, daqui a pouco, dar uma informação e essa informação se torne vazia e ela se perca. E não cause o impacto necessário. Sabe por quê, por exemplo, o que eu estou traduzindo aqui? Que essa parte de pontual que vai ter na prova, tecnicamente falando, já é feito. Quando eu crio que naquele local ali houve um conflito, houve Não, eu tô não entendendo. Ou seja, o pertencimento justificando a camisa, porque é o seguinte, passa despercebido para muitas pessoas a medalha, a camisa, tá nem aí, o cara quer correr e pronto, tá, mas o correr é o E fim até- do processo e o meio disso. A Então, gente- assim, eu acho que o meio pode está inserido para gradativamente... mim Mas nessa questão do turismo Sim. esportivo. Não Isso. pode ser só o turismo esportivo, eu vou porque vai ter prova tal. Pronto, eu vou porque ganhar prova medalha tal, e tal. porque a prova Pronto. tal me dá um respaldo Já existe um disso, envelope. daquilo, tá ligado? Mas Falta- vocês vão assim, tenham certeza que nessa próxima edição do ano que vem já vai ter algumas novidades que vão contemplar Uma isso. outra sugestão. A gente tem hoje as assessorias que, por exemplo, a minha praticamente, se eu pudesse colocar 100%, colocaria, mas isso depende muito de várias questões. É uma prova que está dentro do meu calendário técnico, independente. E aí eu teria o acesso à pessoa, o professor, que poderia ser o potencializador dessas informações. Filtraria, ou seja, quantas assessorias participam aqui desse evento, quantos professores a gente tem acesso para dissipar esse envelope do evento. Facilita. Ou seja, distribui. Tenho certeza que vocês vão ter muitas novidades. Não, mas sim o que eu falo, porque assim, a gente não pode deixar isso perder. Com Isso certeza. vai ser renovado. Como está se perdendo grandes eventos, no qual a gente já tratou aqui, né? Como a Farol. E aí, independente, a gente sabe que realmente um evento de 12 anos que está de fato, né, perdendo sua popularidade por vários fatores que a gente não vai pontuar aqui. E triste porque é um evento de pertencimento da cidade, dos corredores, principalmente do interior da Bahia, né, principalmente, né, da nossa cidade. E a gente não pode deixar que isso... Claro que depende de vários fatores, patrocinadores, né, mas o amor e a vontade de entregar e fazer não pode se perder. E aí o medo é justamente como tudo que já aconteceu. E eu estou nesse posicionamento porque é ruim para a cadeia, a catraca não gira, né? Ou seja, você deixa de entregar um produto desse, como é que vai ficar o início do ano, irmão? Na verdade, Choquito, tá havendo sempre uma má administração do calendário. Eu bato novamente nisso. A gente tá com setembro, outubro e novembro sobrecarregado de provas. Overrun. Olha só, Mas a gente está tendo Overrun. problemas a partir do dia 18 de dezembro até o dia da Salvador 10 milhas de 2024. Mas, não Nunes, sei se a já tem gente a tem- data, acho que é olha só, 23 mas- de março, não sei se 24. 24 de março.
Porque o que acontece, nesse período de 18 de dezembro até dia 24 de março, não tem prova significativa, nada. Parou de correr? Carnaval. Deixou de correr? Mas no início. Mas O tem calendário, que- o calendário aqui não é pro estação É porque completa. assim, Não, mas essa mentalidade é pra ser feito. antiga, É, cara. já passou, já Porque, tem público, é. Eu tô vendo que o pessoal, nem todo mundo sai de Salvador pra correr a maratona do Rio. Isso. Mas em junho não tem prova. Não tem, por conta disso. Se Ah, criou mas essa tem a loucura. maratona do Rio. Muito Gente, evento. eu tenho hoje Salvador com provas que eu consigo colocar de 3 a 4 mil atletas. Mas no início, eu vou entrar no viés aqui agora econômico, tá? Vou voltar para minha faculdade de economia. E lembrar um passado para Choquito que ele vai lembrar realmente. Nós trabalhamos em academia, não. O pior período para academia. Acredite, começava em novembro. Porque as pessoas começavam a sair, porque era uma pergunta simples. Ou vai para a festa ou vai malhar. E infelizmente, Nunes, quando você... Jardel aqui deu uma aula sobre gestão de corrida, para todos poderem ver. O quanto é um custo de uma corrida. E quando você cai nesses períodos do ano, normalmente as pessoas, em uma parte, elas não estão dispostas a ter um investimento para essa área. O dinheiro que ela tem naquele momento é para uma viagem, para uma festa, para estar em algum momento de curtição. Então, isso é um período que gera alguma atitude de risco. Então, muitos gestores de corrida não querem arriscar. Por quê? Nós ainda temos a carência do patrocinador vir. Porque, normalmente, o início de um evento esportivo sai do bolso do organizador. Ótimo. Mas, Márcio, entenda. O que está acontecendo é isso. A gente não investe em tal período, mas todo mundo investe no período X. Aí sobrecarrega de provas, e aí tem prova com... Em vez de ter uma prova com 1.000, tem prova de 500. 500 aqui, 500 ali, 500 ali. Esse é o grande problema. Aí eu lhe É trago o mesmo- a resposta que Jardel lhe deu. É o- Jardel lhe deu a resposta. Nós não temos a maturidade como profissionais de educação física em sentar em uma mesa redonda para dialogar, para organizar isso. Jardel lhe deu essa Excelente. resposta. Jardel lhe deu essa resposta. Por que isso acontece? Porque nós, como profissionais, ainda não amadurecemos em Salvador para entender que nós não somos inimigos. E nem concorrentes. Nem São concorrentes. Paulo tem a federação, nessa federação... A TEC, a associação. Associação dos Organizadores Organizadores... de prova. Mas Isso. Choquito faz isso prova. aqui. Choquito tenta fazer isso aqui em São Paulo. Tenta fazer Choquito. Porque Eu já vi quando isso esses... tipo É a Iguana, eu não vou saber agora o nome de ESCOM, todas, ESCOM, que se reúnem e falam assim, vamos Não que organizar a mudança a parada pra de que Porto todo mundo Alegre, seja Florianópolis feliz. e Rio. Vamos falar uma coisa aqui. Como é que a Era no prova mesmo dia, mudou todas. Florianópolis Eu e vou Rio de lhe trazer Janeiro? uma coisa aqui, vou pegar agora o Choquito professor de faculdade. Nós não temos no curso de educação física nada voltado na área de gestão. Nada voltado na área Uma de matéria isolada que fala. gestão. Uma vez o Sebrae esteve na minha faculdade para falar do desafio Sebrae. Não, porque o desafio Sebrae explicou isso daqui a pouco. Vocês na área de empreendimento podem abrir... Eu juro a você, foi assim mesmo. Pode abrir O meio. uma academia. É. A gente se resume. O professor de educação Academia. física é resumido na área de investimento, de empreendimento, abrir uma academia. Olha a visão que tem da gente. E a gente alimenta esse estereótipo. Vamos ser honestos. Então, assim, a faculdade de educação física, ela é carente no seu currículo de matérias de gestão. Quando você fala gestão, não é simplesmente uma administração, não, cara. É processo financeiro, é processo de captação. Não pode se resumir a matéria organização de eventos como a gente tem. O personal trainer é uma empresa, né? Ó, Principalmente. vou lhe deixar você bem assustadinho. Teve uma época que você sabe qual era a melhor coisa que você fazia pra você? Quem tinha carro, botava assim no seu carro. Assessor esportivo. Todo mundo era assessor esportivo. Isso na sua época. Tá certo, Choqueiro? Sua geração. Tá certo. Era uma coisa de louco. Mas ninguém nem sabia o que era ser assessor esportivo. Era só replicar. Então, assim, é uma falha. E assim, desculpe só me alongar mais um pouquinho. Essa falha,
ela gera essa competitividade imatura do ambiente do profissional de educação Irreal, física. Por quê? Vou agora a uma época que não pertenceu a gente. Eu sei por amizades com alguns professores de uma época bem distante. Aeróbica. Você acredita que havia discussão de professores pela nomenclatura de um movimento? Não, quem inventou esse movimento de fazer isso aqui fui eu. Assim não, havia essa discussão. Sabe por que havia essa discussão? Porque vocês, nós professores, não fomos preparados para a digestão. Porque, cara, recentemente eu bati um papo com o Jean e nós estávamos conversando sobre plágio, criatividade. E eu deixei uma coisa bem clara. Através de pensadores. Eu vou usar o mais clássico, Salomão. Não há nada de novo para ser dito debaixo do sol. Cara, você já observou que às vezes você tem uma ideia e do nada você descobre que um cara do outro lado do mundo replicou sua ideia? Você sabe por que aconteceu aquilo? Porque existe uma quantidade, existe um oceano invisível de informações na nossa frente. Absurdo. Que nós não conseguimos visualizar nada, porque é muita informação. Então aí você precisa ter um viés para absorver esse conjunto de informações e ver que existem caminhos. Isso que é gestão. Então, ser um gestor é isso. Hoje, você sabe o que é que o profissional da educação física, peço desculpa, não estou ofendendo ninguém, porque até no dia da nossa conversa, teve uma hora que eu abordei a questão de método. Aí muita gente vê assim, cara, você acha que no Choquito vai ficar chateado, não? Porque a pessoa que hoje no mercado de trabalho fala método, Choquito, método Choquito. Eu disse, não. Por que você acha isso, Márcio? Porque eu já disse a ele minha opinião sobre o trabalho dele e ele concordou. Porque o Choquito, ele tem uma formação clássica de Daniels, que isso é uma coisa que todo professor que estudou o mínimo de corrida sabe. E tem que ter. Que ele tem uma formação clássica de Daniels, então ele não inventou nenhuma das formas que ele usa. Mas, como ele se apropriou desse conhecimento e faz a gestão da Runners, é o método Choquito. Aí quando eu disse isso a pessoa, mas tomara que não se chateie. E aqui eu vou dizer outra coisa. E me posiciono assim, sempre. E eu vou dizer aqui outra coisa, porque eu espero que ninguém de meus colegas agora se chateie. Parem de ser coach. Parem de ser coach. Ali. Vamos lá, tá lá. Parem de ser coach. Você sabe por quê? Porque eu fico preocupado porque nós temos hoje dentro do meio uma coisa chamada positividade negativa. Cara, eu vou falar aqui, eu evito, Choquito sabe disso, você, Nunes, hoje que tem uma convivência mais próxima. Choquito pode, que pode. Hoje a gente tem uma convivência mais próxima, você já me conhece um pouco mais. Eu não gosto muito de falar de ninguém. Eu gosto de falar do que eu vivo, porque aquilo dá em mim. Presta atenção. Olha o que as pessoas fazem. Eu tô motivado. Beleza. Eu quero que você seja sincero. Não vou entrar em muitas especificidades. Ontem eu recebi uma notícia muito desagradável que envolve a questão da condição da minha mãe. Pronto. Como é que você treina no outro dia? Minha mãe é o amor da minha vida. Vocês sabem disso. Me diz uma coisa. Como é que você treina no outro dia? Você não treina. Não me venha com isso. Sabe o que não treina? Não vou dizer o motivo. Mais uma vez eu encontrei você muito chateado com uma determinada situação. Porque você tinha abortado o treino, estava voltando caminhado, extremamente chateado com uma determinada situação. A gente se encontrou, a gente bateu um papo. Talvez aquele papo tenha ajudado em alguma coisa. Mas eu digo, cadê sua motivação? Então foi por água abaixo. Não existe. Vamos ser reais. Hoje eu levantei 3 horas da manhã. Como eu levanto todo dia. E eu não incentivo ninguém. É meu. Tomei meu café. Fiz meu treino. Fiz uma leitura. Saí para dar aula. Arranjei um tempo para correr. Comprei a alimentação da minha mãe. Entrei em casa, tomei banho e vim para cá. E você não é motivado?
Não. Porque eu nunca conheci nenhuma pessoa que mantém uma rotina dessa e diga que é motivado. Sabe o que ela diz? Né? Disciplina. Ele é disciplinado. Então, cara, eu não sei se o cara pode de manhã cedo, na motivação dele, fazer isso tudo, porque você não sabe a história dele. Eu vou usar as palavras de Enéas. Cada ser humano é um universo em particular. E quando a gente começar a entender que esse universo particular que cada ser humano é feito da mesma matéria, aí você passa a ter respeito. Então, Nunes, eu vou resumir com isso. Nós não temos maturidade como profissionais de educação física para sentar em uma mesa redonda e organizar de forma coerente um calendário durante um ano. Lhe chateia? Não só você. Você sabe o que chateia a mim também? Que isso perde dinheiro. É perda de renda. E aí... Perda de oportunidade, visibilidade, de tudo. Eu acredito muito e eu faço questão de falar novamente. Se organizar, a coisa flui e é bom. Não só para mim, como um vendedor de corrida, não só para o corredor, como quem compra, não só para o organizador, como quem entrega, mas para todo mundo, para as assessorias, para a marca, para o comércio. Consegue se programar, se estruturar e ter... Olha que bacana, a gente teve nesse final de semana a corrida do Banco do Brasil, corrida dos bancários, Duque de Caxias, todos no meio, não, sem contar Feira de Santana, todos praticamente no mesmo percurso, usando o mesmo percurso da cidade. Tivemos ali praticamente 4 mil, quase que 5 mil pessoas em movimento, praticando atividade física. Fora o vôlei, né? Aí você para e vê as marcas que estavam presentes. O meu colega que vende meia, que estava vendendo ali a meia dele. A amiga que vende óculos. Por sinal, se você precisar de óculos, eu indico a Maris. A Maris, eu uso e recomendo. Um abraço, Daniel. Um abraço, Dona Mari. Então, olha, isso é uma coisa... Você está pronto para ouvir? Só por favor. Não. Tá pronto? Os grupos de corrida estão falando. Mas aí que tá. O grupo de corrida estão fazendo de maneira errada. Sabe por que eu me retirei do mercado de fazer encontros e treinões porque eu não sou profissional de educação física. Eu deixo isso muito bem claro. Eu não posso montar uma tenda hoje e falar assim, vamos treinar. Se eu não tiver um profissional de educação física, alguém que estudou para isso, eu tô sendo errado no que eu tô fazendo. Mas não é só por isso não, Nunes. Não é só aí, não. É mais embaixo. É gestão. Nunes, teve uma época que quando existiu o boom da corrida das estações, o boom das corridas das estações, 2010, aquele gramado do Jardim de Alá e uma feira de São Joaquim, não tinha diferença de tendas de assessorias. Já bateu 70. Você sabe o que é isso? O grupo fizeram 70 pessoas. 70 assessorias. Você sabe que hoje nós não temos em uma corrida, a única corrida que consegue gerar volumes de assessorias são as de tendas, são as meias maratonas, a maratona e a Salvador das Milhas. Isso. Que você vê um volume grande de tendas. E elas não chegam a 50. Que 50? Malmente 40. Por que está acontecendo isso? Por que as pessoas estão deixando de ter um profissional que oriente ela e preferindo participar de grupos de WhatsApp de corrida? Essa é a pergunta que eu vou deixar no ar. Para você, professor de educação física que estiver ouvindo, é essa a pergunta que você vai ter de responder. Mas você só vai poder responder ela quando você sair do seu cantinho só de professor e entender que você tem que ser gestor. Posicionamento. Cara, esse processo é tão assustador, porque assim, eu vi assessorias pequenas, assim, eram grupinhos assim, eu vou pegar aqui, 10, 15, esse daqui tinha 13. Aí tinha uma aqui que tinha 30. Elas iam para essa de 30. Aí só que começou aquela, aí começou um monte de assessoria de 30. Aí tinha uma assessoria de 80. Foi para 80. Por que isso aconteceu? Essa é uma pergunta. Isso é análise de mercado? O nome disso. Quando a pessoa responder essa pergunta, ela fez uma análise do mercado. Por que aconteceu isso? Precisa se analisar. Mas você tem uma opinião? Tem. Falta de maturidade, sentar na mesa e conversar. Cara, nós temos um produto em comum. Não adianta. Nós temos um produto comum que é treinamento desportivo.
E todo mundo encontrou, sabe que viés para enaltecer o seu trabalho? Denegrir o trabalho do colega. E essa forma não funciona. Essa fórmula não funcionou. Existem outras formas de eu agregar valor. Então, professor, você quer saber a resposta? Essa foi uma opinião minha. Peço desculpa caso alguém se sinta ofendido. Mas a minha resposta que eu tenho que dar para você é: sente agora, procure os livros de gestão, procure gestão, não coach. Não procure um coach, mas procure gestão, procure entender o que é que o mercado pede e responda. Jardel, novamente, por isso que para mim, aquele podcast de você, Jardel, foi uma aula. Ele foi fora de Salvador para entender o que é oferecido fora de Salvador para trazer para ele dentro do circuito de provas de Jardel Moura. Você entendeu como é que você encontra respostas? Vou fazer uma pergunta meio que o advogado do diabo. Então, podemos dizer que os grupos de WhatsApp são meio que um inimigo das assessorias? Não. Falta É um outro comunicação. nicho. Falta comunicação. Gente, é como você me perguntar: a Delicatessen é inimiga do supermercado? É um outro nicho. Não existe inimigo em mercado. Quem cria o inimigo O próprio gestor. é quem está inserido. Lhe faço uma pergunta: o Pix é inimigo do cartão de crédito? Jamais. E por que o grupo de WhatsApp vai ser inimigo da assessoria? São viés. Dentro O de grupo- uma norma, dentro de algumas normas. Normativas. Regras. Quais são as regras? Alguém já estabeleceu? Mas é isso, É isso falta que que, tá sendo alguém se tratado. comunique para que estabeleça. Beleza. Quem quer sentar na mesa? Ninguém. Então voltei pro mesmo lugar. Ah, Márcio, por que... Vista grossa. Por que quê? vai acontecer. Por quê? Mas prefere criticar do que sentar, corrigir, moralizar, fazer a parada funcionar da melhor forma possível. Mas entenda, volto a dizer a você, isso é gestão. É porque é uma falha da nossa formação. Uma coisa que me incomoda e tá me incomodando muito, eu preciso falar, é a quantidade de ataques, um atrás do outro. Basta o perfil da Maratona de Salvador postar qualquer coisa que seja. Parece que as pessoas já são pagas ou sei lá o quê. A gente vê, inclusive, até profissionais, quando fulano de tal personal, criticar a prova. Seja valor, camisa, gola de camisa. Teve uma pessoa que perguntou qual é o carbogel que vai ser dado no kit. Você acha que isso é novo? Gente, uma prova que é a Maratona de Salvador, que é a nossa prova, que é o nosso grande evento, a galera, em vez de apoiar, claro que tem momentos que coisas de ajuste, a quinta edição, se eu não estiver errado, são coisas que são ajustadas, mas eu acho que não é um lugar para se fazer tanto... Vamos falar de novo de gestão? Em cima do que você trouxe agora? Desculpe estar me prendendo na palavra gestão. Não, mas eu quero vamos- ir, a gente quer isso mesmo. Vamos voltar a falar de tá. gestão? Vamos voltar a falar de gestão? Tá bom. Voltando para um outro tempo. Nós tínhamos uma corrida aqui em Salvador que eu nunca vi uma situação tão engraçada quanto essa. Desafio 10K Perini. Meu irmão, Henrique, ATP RAM. meu respeito a Primeira ele. edição. Não, Meu foi respeito, Foi o porque... divisor de água desse perfil. Por isso que eu digo, você tá entendendo quando a importância da história? Eu tô falando de gestão, mas você já viu quanto eu voltei para trás Foi uma para das minhas aprender, referências. Né? para aprender como me comportar perante o mercado para frente? Por isso que é importante a história. Vamos lá. Era uma corrida que surgiu. Foi a primeira corrida que tinha camisa finisher. Camisa finisher? Nossa! Depois da Farol veio com ela. É a camisa que depois, quando você termina o evento, você ganha outra camisa para trocar. Camisa Você final, fica com a de camisa ter molhada. finalizado o... Ela é escrita finisher. finish. Aí me trouxe uma camisa finish. A primeira corrida que não era mais uma sacola de corda, era uma sacolinha esportiva. Meu amigo, que vinha dentro de kit, com a marca e a chancela da Perini. E o buffet da Não, calma, ainda todo o kit. É a entrega. Eu vou falar da edição que eu participei. Na segunda edição, meu amigo. Aí a gente... Eu conto essa história porque é hilária. Aí veio o menino da Cidade Baixa, com seu tênis Bolts, comprado na Riachuelo, com sua bermuda da Riachuelo e uma camisa da C&A. Que tá muito cara pro sinal atualmente, viu? Antigamente... Com um reloginho. Cássio. Cássio. De 10. Aqua. Obrigado. Já desenvolveu.
Pronto. O perfil, O perfil estereótipo. já tá aí, E o fone de ouvido, Confio. pronto, com o Já. radinho, pronto. Beleza. Já estamos aqui com aquele MP3 de... Camelô. Não, era de 256... Giga. 200 mega. Dá umas 40 músicas. Não, filho, você é louco. Quando você baixava do Inamp, dava mais 10. Porra do Inamp. Do Inamp. Sério, Aí, velho, Porra, massa. tô velho pra porra. Aí, beleza. Aí você chega na prova. Aí você olha pro lado, tinha um negócio de um relógio que parecia um morfador do Power Ranger. Eu não Que era, sabia foi o que primeiro Garmin GPS em relógio. Né? Forerunner. Forerunner. O vermelho e preto. aquilo. Meu irmão, aquilo parecia um morfador do Power Ranger. Eu não sabia o que era aquilo. Aí você olhava pro lado assim, todo mundo com aquele morfador. Era o perfil da prova. Aí, meu irmão, uns tênis. Só pra você ter, só cortando, o ano era R$80 a inscrição, mais 2 latas de leite. Não, ou seja, mas não era a... Saía a quase R$140. Isso A prova naquela era época, a prova. 120 mais 2 latas de leite. Mais 2 latas de leite. Naquela 140 e época. poucos reais. Exatamente. naquela Era época. algo correspondente hoje a R$300. Nossa. Era uma inscrição. Calma. Calma, vai. Ainda estamos na largada. Meu Deus. Aí eu Tá na chegava. roupa, ainda tá na roupa. Não, cheguei lá na Perine, né? De ônibus. Um táxi, esqueça. Não tinha Uber, então era busão. Aí você só vendo aqueles carros importados parando, você olhando assim, vai. Olhando para um lado, olhando para o outro. Aí vamos pra largada, né? Daqui a pouco me aparece uma galerinha com um negocinho branco, uma rodinha no meio, uma tela, e ficava assim. Um iPod, O velho. que é isso aqui, gente? E todo mundo mostrando um pro outro. Gente, que negócio é aquele que tá todo mundo ouvindo música? Eu não sabia o que era. Depois que eu vou descobrir que esse nome daquilo era iPod. iPod. Aí, beleza. Daqui a pouco para uma van próximo e me desce a madrinha da prova. Daniela Cicarelli. O menino Foi corredor. botou ela na frente, com alguns corredores fazendo a segurança dela. E na hora da largada, ali na orla da Pituba, a mais ou menos uma altura de um prédio de 5 andares, veio um helicóptero do Graer. Meu irmão, eu parei assim, o que é isso aqui, gente? Isso é uma corrida? Olha o nível de entrega que foi aquela largada. Foda. Isso foi só largada. Só largada. A coisa foi Largamos. tão punk que não tinha nem drone, era um helicóptero mesmo. que Do fazia. Graé, favorecendo a segurança e o pelotão Águia, escoltando a prova toda. O nível de entrega que Henrique organizou. Aconteceu a prova. Vamos lá, o primeiro boom. Quando nós chegamos, a chegada era na entrada do estacionamento, que fica de Perene da frente. Graça, Que, Hospital esse estacionamento, na realidade, ele é saída, é a saída do estacionamento da Perene da Graça. Quando você chegava, vinha uma mulher com uma toalha gelada, imersa em gelo e água, e lhe entregava para você se resfriar. Aí você olhava assim, é o quê? É o quê? Uma toalha? Aí, camisa finish. Aí você tomava aquele susto. Um salão de beleza para todas as mulheres da prova secarem o cabelo, limparem e secarem o cabelo e ficarem à vontade. Show da Voa 2, com Ninha. O buffet Perine disponível. Aí foi a quebra de paradigma para as pessoas que não é difícil. Não era uma medalha. Henrique teve a coragem de entregar um azulejo feito por um artista plástico. Gente, você não tem noção as críticas a Henrique. Oxi. O azulejo era 3 vezes o valor da medalha. E as pessoas disseram que era um absurdo não ter uma medalha. As pessoas não conseguiram entender o nível de entrega. Justamente. Aí eu digo a você. Você não tem ideia. Não tem noção não, porque era... Ó, O cara tá aqui só Você não tem noção não, peraí, irmão. não, Só quem viveu, Não, sabe. peraí, sabe. deixa eu entender. agora eu vou voltar para o que você está contando Não como aguento, se fosse não. uma novidade. Não Olha o que aguento, você me não. contou como novidade. Deus. Da quantidade de críticas que as pessoas fazem à Maratona Salvador. Aí você está me contando algo como novidade. Parceiro, eu vou lhe dizer, eu tenho até hoje salvo. Sabe por que eu salvei? Porque aquilo precisa ser guardado para mim. Para quando eu passar por algum momento, eu revisitar o passado, olhar aquilo e saber que eu tô no caminho certo. É um absurdo. Eu tô lhe falando porque tá escrito. Eu não vou citar o nome, que é um professor que até hoje está no mercado. É um absurdo, uma falta de respeito com o soteropolitano, uma corrida que chega a R$150.
E assim, os outros eram nesse nível. Não era 1, nem 2, nem 3. Então, Nunes, você não tá me contando algo novo. Você sabe por que incomoda? Sabe por que esse conjunto de críticas? Porque é uma corrida que consegue botar um pranchão na barra. É uma corrida que colocou o Olodum dentro de uma arena. É uma corrida que montou o maior estrutura de chegada que já se viu em uma corrida. Aquela arena de chegada é surreal. Ela é grande. Só o Póstico, aqueles box truss Q30. Você não tem noção. E as ativações de lona. Só aquele ali é quase 100 mil reais, irmão. Só No aquela início, estrutura ali. qual Sabe o que eu tô corrida falando, né? você já Só viu? por alto. Isso Aquela eu digo, loja isso eu digo. que a Maratona Salvador montou aqui. O sinal. Aquela loja. E, por favor, volto a pedir desculpa a todos. Vamos ser honestos. É a prova da prefeitura. Infelizmente, pessoas não conseguem separar o seu posicionamento político, religioso e comportamental. Então ela bate tudo no liquidificador e joga. E, por favor, não abram a boca para dizer que eu estou defendendo por alguma relação minha. Não abram a boca. Eu tô falando de gestão. Eu revisitei o passado. Nos grupos do Salvador que corre, eu acho que a pessoa já me viu como chato, porque toda vez que alguém começa uma narrativa pra desfazer da prova, eu vou. Mas tem que ter alguém Eu que vou, rebata, ó, irmão, não pode. Eu perguntei a outro cara, por que você não gosta tanto da corrida? Ah, porque um amigo meu Imagina. correu, Reproduz. torceu o tornozelo e demoraram 5 minutos pra chegar. Eu falei, irmão, você tá falando sobre isso. Me faça uma gentileza. Pega essa pessoa e diga ela assim, por favor, não vai correr uma prova de trilha. Ai, Porque ela não vai esperar 5 minutos. Ela vai esperar horas. 10, 15, 20, 30. Eu passei de uma prova em Catuni, que a gente subia um Piemonte, lá em Catuni da Estrada. Perto já de Juazeiro. Meu irmão, se alguém quebrasse o pé ali, só voltava de resgate aéreo. Quem participa de trail já está acostumado com isso. As pessoas não querem... Desculpe, mas as pessoas esqueceram o que é correr. Pronto. As pessoas esqueceram, as pessoas estão pensando que estão no shopping. As pessoas não querem suar. As pessoas não querem transpirar. Pronto. As pessoas querem ficar com o cabelo no lugar. A pessoa quer correr para mostrar a logomarca da camisa. O relógio que está no pulso. Eu posto, logo existo. O advento disso, eu acho que é muito culpa dos próprios organizadores. E isso está sendo muito local. Rio e São Paulo entrega de forma real. Por exemplo, vou botar exemplo lá de feira, um exemplo. O que é que faltou e o que é que não teve, o que é que faltou e o que é que teve demais naquela corrida? Não teve nada demais e não faltou nada. Exato. Que a gente chama de redondo. Tô redondinho. Pronto. Aqui eu me sinto culpado também, porque em alguns momentos, em alguns eventos que eu já produzi, em alguns eu mal acostumei o meu público comercial em específico a alguns detalhes e mimos que não tem necessidade e que isso gera uma cultura de cobrança Mas é isso, para Choquito. que todos tenham. Não entenda, a prova Y, X e Z tem esse diferencial. A É o prova envelope da prova. tem outro Mas- diferencial. mas- A galera tá batendo tudo no mesmo liquidificador, blá, 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 e fica fazendo uma sequência de críticas sem Porque fundamento. na época... pô. Porque, entenda, não, a gente ficou um tempo aqui sem ter meia maratona. Nós ficamos um bom tempo sem ter meia maratona aqui. Até o advento Farol. da Farol. Que era a única meia maratona. Isso. Nós ficamos muito tempo sem ter meia maratona. Era uma prova de 10, 5, E 11... E o 15 da Seletiva São Silvestre, da Federação. Mas que assim, era muito... Prova- Era uma prova mais... Técnica, tipo, mais técnica. específica. Então não abrangia abrangia o povão. Entenda-se povão, Não, a grande massa que não é corredores técnica, recreativos. que não vão correr Pra para disputar nada. Pra daqui a pouco não soar de forma pejorativa e achar que a gente tá ofendendo alguém. Então, não atendia esse público. Era a maior prova. Era o desafio 10K Perini. Nunes, o que a maratona hoje sofre
Marcelo Afonso sofreu com a Farol. Sofrendo. Não, mas assim, Novamente. continua, mas não é questão de continuar. Mas o nível que você está colocando aconteceu com a Farol. Toda vez que vier alguém ou o evento para se tornar protagonista do mercado, Vai tomar pancada. ele vai ser atacado. Alguém ganha. Alguém tá ganhando. Você tá me entendendo? Alguém tá ganhando. Isso é pensado. As pessoas estão... eu tenho uma aluna que a gente conversa muito. Juliana, deixa o meu abraço a você. Nós temos um diálogo muito bom e muito maduro. E eu vou falar uma coisa que, novamente, eu continuo sempre pedindo desculpa para que ninguém se ofenda. Eu só quero falar algumas coisas para que as pessoas parem de refletir. Hoje, nós temos uma grande produção de intelectuais do WhatsApp. Intelectuais do WhatsApp. Porque você pega uma determinada informação, dissemina, dificilmente ele abre o link para consumir a informação completa. E mesmo que ele consuma a informação Produz completa, ruído. ele não procura entender a sua origem, se aquilo é verdade ou não, e replica. Eu vou lhe dizer, quando a gente se colocar na posição de falhos, nós vamos parar. Eu já errei tanto. Já errei como homem, replicando comportamentos machistas. Já errei como filho. Já errei como professor. Já errei como ser humano no geral. Só que nós precisamos ter a consciência do que é, de como nós não podemos viver nesse viés. Nós precisamos parar para realmente olhar. Eu volto de novo. Quem só tem uma pessoa que pode corrigir isso? E essa pessoa é a única que o imperador japonês abaixa a cabeça. Professor. E cadê o professor? E o professor entende de gestão? Entende de didática, de ensino. Mas a didática de ensino, se ele não entender, foi falha dele no processo de aprendizagem. Do que a gente Mas a tem... gestão a gente não falha. Aconteceu algo essa semana no mundo das artes marciais, que um campeão consagradíssimo de jiu-jitsu tal, por causa das drogas, se envolveu e aí foi preso por questão de que, além de violentar algumas garotas de programa, roubou. E foi levantado agora sobre a questão de o que é ser faixa preta. Por que eu vou trazer isso para o mundo da corrida de rua? O mundo da corrida de rua é o esporte que mais abraça, acolhe todo mundo. Mas quando você leva algum pouquinho da realidade para as artes marciais, a galera esquece de que a arte marcial é disciplina. E disciplina como o nome fala, Bushido, é o caminho que se trilha para se chegar até um lugar, para se chegar à faixa preta. Alguns professores de antigamente faziam reflexões de como você era na rua, na sua família, para você ser graduado faixa preta. Meu mestre, Leonardo Laiola, ele sempre fala isso. Se você não é um bom filho, não é um bom pai, não é um bom funcionário, não representa a sociedade de forma justa e honesta, você não merece a faixa preta. O que é que eu quero trazer? A gente muitas vezes banaliza o que precisa ser dito para o novo corredor. A gente banaliza esse modus que a gente sempre está falando, que é o corredor tipo R, que é o que é as boas condutas e boas práticas, entendeu? Para o corredor. A gente muitas vezes faz vista grossa quando vê o nosso colega de assessoria correndo de pipoca, pegando medalha sem isso, não chama atenção. E quando a gente faz o caminho contrário de querer moralizar, a gente é visto como errado. E isso reflete não apenas na construção do mundo da corrida de rua, mas desde a ponta, como a gente trata ao coleguinha que está entregando a água no staff, até a estrutura maior. Quando a gente fala de provas grandes e marcas que olham o mercado de Salvador com um olhar de, pô, eu vou botar minha prova aqui para esse público que está pagando um valor de R$170 em uma maratona, que não é um valor alto. São Silvestre
lançou... O Rio abriu a 250, pô. São Silvestre lançou a camisa da Maratona de São Silvestre com o logo pequenininho aqui no peito, 200 e poucos reais, enquanto temos a maratona que se preocupa em ter um cuidado com toda a parte de gráfica, imagem, valorizando a cidade, os pontos da cidade, e a galera critica, porque tá pagando 170. Ah, é caro demais. Sendo ainda que... Começou a 100, pô. 100 reais. Começou a 100. 100 reais. Então tem muita coisa que a gente precisa trabalhar e eu volto falando no que você disse. Se a gente, Choquito tá aqui como professor, o senhor tá como professor, eu tô como líder, se a gente não fizer, e outros professores também, começar a ensinar mesmo ao nosso colega de assessoria, ao nosso aluno, ao associado, ao de grupo, o que vai deve dar. ser feito, a gente não vai. Vai dar Mas merda. como é que você consegue ensinar? Porque essa é a X da questão. É de novo, você trouxe a problemática, mas a gente tem que entender como. Porque a corrida hoje O que tu pode. é um mecanismo. É um mecanismo. É um mecanismo, É um caminho. E tá sendo muito. Porque assim, eu vou lhe dizer uma coisa. Você fala uma coisa. Hoje nós temos um corredor totalmente sem noção. Sem noção. Por exemplo, Corredor sem noção. Vamos pegar uma coisa assim simples. Como é que pra que você quebra caminhos? Por que você quebra? Posto logo existo. Você tem que postar todo dia. Porque se você deixar de postar, você deixa de existir para a sociedade hoje. Ah, porque todo mundo já está fazendo 21 km, eu vou fazer final do ano. Você começou a correr em janeiro. Jardel falou aqui sobre prova-alvo. Choquito fala sempre sobre isso. Gente, por que você está cobrando? Ah, porque a maioria dos meus amigos corre 21 km. Eu vou lhe falar uma coisa que vai incomodar. Desculpa, novamente, peço desculpa, mas Não faço precisa uma- pedir desculpa, não. eu mas peço porque você isso já vai, pediu, já. vai incomodar e vai levar uma reflexão chata. Farol. Nós já tínhamos uma meia maratona aqui. Quando a prova dava 2 horas e 15, a prova estava encerrando. 2 horas e 15 de prova. Estava chegando os últimos corredores. Eu não tô brincando, não. Com 2 horas e meia de farol. Tinha quase ninguém mais na rua. Cara, farol hoje tá chegando a 3 horas de gente na rua. O que a pessoa tá fazendo ali? Não, porque minha supera... Gente, bota o pezinho no chão. Corrida é um esporte agressivo. Você tá na rua, exposto à temperatura, ao esforço físico. mata, né? Você tá num esporte agressivo ao corpo. Você tem de entender uma premissa da corrida. O que é que você deu a ela para estar fazendo 21 km? Você é merecedor de fazer 21 km? Ou você é comprador de 21 km? Porque se você comprar a inscrição da Farol, da meia maratona da PRF que vai ter final do ano, Salvador a Salvador, a meia maratona Salvador. que existe dentro da Maratona Salvador, é uma coisa. Você merece estar lá, é outra. Você não merece estar lá se você não treinou. Se você não fez o ciclo. Foi o que a gente bateu aqui na questão da queixa do sol, da temperatura. Se você não treinou para aquilo e não está apto, o sol vai ser o principal fator agravante da sua preparação. Mude a distância. Porque o cara só vai sentir o sol se ele não treinou para aquilo. Porque o sol você vai sentir de qualquer forma. 5, 10 dias você vai sentir. O sol ele vai estar ali. Né? Não vai mudar. Então o que a gente trouxe aqui, até quando trouxemos, né, os organizadores da Maratona de Salvador e o Oli Douglas, a gente bateu nesse ponto. Você está reclamando de algo, antecipando que você sabe que você não é capaz de fazer e realizar. E é o que você traz de uma forma mais radical, mas a verdade é essa. Ou você, e é negociável, mas se eu estou batendo direto em todo veículo de informação, você me acompanha, você sabe, eu bato de frente. É negociável se praticar qualquer atividade esportiva ou exercício de atividade física sem o acompanhamento de um profissional, de uma assessoria ou de um especialista daquilo. Não dá mais. Porque ninguém vai tomar, o remédio até você toma porque ali é liberado e tal, mas ninguém vai fazer nenhuma intervenção médica se não for com o médico. Não vai para o nutricionista, até vai também, mas enfim, tem que acabar essa cultura. Não dá para se fazer nada mais se não tiver o profissional de educação física. Mas volta a dizer, qual profissional? É sempre assim. A gente tem de ter essas questões, porque assim, nós estamos indo profissional hoje
Eu vou lhe fazer uma pergunta. Mas qualificar... É uma pergunta simples. Qual é o meu treino hoje? 12.400. Por quê? Já fez essa pergunta alguma vez? Não. Porque a pista tem 400 metros. Eu garanto a você que quando você chegar... Eu vou... Na verdade, eu me faço essa pergunta, na verdade, a pergunta não vai porque já existe já uma resposta dentro do que é passado. Porque, por exemplo, não entendeu. eu não sei se existem todas as assessorias funcionam dessa forma. Mas não é porque está aqui, a Hannes tem uma metodologia de como passar o que vai ser feito durante a semana, que é muito clara, muito límpida para quem está ali. Quando ele faz o Papo com o Treinador, que é um vídeo que está disponível até para todo mundo que acessar o YouTube, ele vai lhe dizer justamente para que você vai fazer dentro da sua especificação. E olha que ele está falando para um público de mais de 200 atletas, que cada um tem sua planilha, entendeu? Dentro de sua zona. Isso é fantástico. Olha só. Fantástico. Beleza. Aí eu volto a lhe dizer. Eu vou voltar para esse ponto. Sabe o que esse ponto quer dizer? Você não pergunta. Você não sabe por quê. Você tá cumprindo a planilha. A gente vê no Uber aí falando, a gente discutindo isso. As pessoas não fazem as perguntas certas. A resposta está lá. Só falta alguém que Não, mas até a pessoa que lhe entregou isso, muitas vezes ela não sabe. Você sabe o que ela fez? A maioria. Porque ela olhou Contra o seu. pro lado. Disse Reprodução. assim, porra, meu concorrente, meu inimigo, Tá entregando resultado com 12 de 400. fez 12 de 400. E meu aluno segue um bocado de pessoa Que também fez. que treina com ele. Eu tenho que fazer 12 de 400. Márcio, você tem uma visão crítica e aí Choquito tem a coisa do método. O método de Choquito, para mim, especialmente, é fantástico. E juntando com o seu discurso, que é mais forte, eu acho que forma um conceito muito legal, que é o seguinte. Você fala do posicionamento do aluno que está focado em como é pertencer. Posto logo existe. O posto logo existe. E Choquito vive isso, até fala, Choquito cansa de dizer isso aqui. No processo, Alguém vai se fuder, vai não. se fuder. Não tem Certo? jeito. Fato. Não tem outro caminho. As duas palavras dão a mesma coisa. Se o aluno não seguir o protocolo, eu tô aqui de prova que eu tô tentando seguir o protocolo, e aí tem as brincadeiras da galera que valem, eu vou me fuder. Se eu não fizer, eu vou me fuder. Se eu fizer 12 km do nada, eu vou me fuder. Fato. Aí eu pergunto, vocês têm a visão da prova, vocês estão na construção de prova. O que é o mimo, aonde é o mimo e aonde é o valor da prova, que vocês estão debatendo muito sobre isso? O valor da prova, cara, é a segurança que ela tem de ter. Ela tem de ter pontos chaves que Jardel bateu aqui. Tá entendendo? Por que eu falo sempre de Jardel bateu aqui? Porque Jardel é um grande organizador de provas. Então a gente olha para quem é grande, dentro de uma especificidade de entrega, e você vê. É água, segurança, deslocamento. Como você consegue fazer sua inscrição? O resto, a camisa, como é que se fala? A sacola. O que vem dentro da sacola, viseira. É o mimo. E a galera precisa cada dia mais entender isso. Que cada prova vai ter seu mimo. Tem prova, por exemplo, Maratona do Rio, falo de novo aqui, só tinha só a camisa e um bocado de papel. E como é que... Aí eu lhe pergunto, Por que ela tanta gente fica nesse tão fascínio? grande por esse fascínio? Porque ela vende a cidade maravilhosa. Não é ela que vende. Bote seu Há pé no muito Rio de tempo já Janeiro, no é aeroporto, quando você desembarca logo, tem logo O painel eletrônico. painel eletrônico subindo, bem-vindo a Rio, cidade da Maratona do Rio. Aí você, uau! Aí quando você chega, o Uber já fala, vai ter prova esse final de semana. Aí você fica, parece que a galera vai te conduzindo, tipo assim, vou te roubar lá na frente, se prepara, negão. E aí você vai vendo, quando você chega, a cidade já está arrumada, o hotel. Então tudo no Rio de Janeiro começa a viver e a experimentar, para que quando você chega no dia da maratona, você fala assim, que prova de fuder. Mas e aí, Alan, vem o que no kit? Você pagou 200 e pouco, veio o quê? Sacola de papel, a camisa e eu vou te número de falar, peito. e vocês que reclamam da camisa, não dá pra correr com aquela camisa. Horrível. E eu falei, não, povo, a gente pagando R$500 na camisa. Não Eu dá tô pra- mentindo, não dá pra correr. Eu vi o cara pagando R$500 na camisa. Eu quero essa camisa. Por causa do pertencimento da maratona. Ali, o Não material dá pra correr debaixo do de sol com camisa aquela de camisa. futebol Não, filho, da não. Cidade Baixa, da Várzea lá, da Cidade Baixa. Aquele tecido lá de Beto Impressões, pronto.
Aquela pegada ali. Só o fundo ali que salvava. O que a gente tá batendo aqui e vem aí em uma sequência bem grande, Márcio, vai dar merda lá na frente. Ou a gente começa a posturar. E aí, o que eu tô fazendo? Na minha bolha, eu tô tentando fazer isso. Porque eu não tenho como pegar um... E aí, o exemplo disso aqui vai disseminar. Se eu não conseguir conduzir dentro do meu processo, o que é que vai acontecer? Hoje foi uma das maiores assessorias. Eu tenho uma quantidade de alunos significativo que se eu não educo o meu, comportamento dele... Pô, a gente foi pra feira... Pô, eu até parabenizar os meus alunos. Realmente, a gente fez tudo que foi programado, estruturado, o comportamento da galera. E isso é importante, porque você entrou e saiu num local diferente, foi bem recebido, bem recepcionado e soube se comportar naquele ambiente. E é difícil, porque sabe que... Choquito, né? Enquanto eu tive assessoria, todos os seus eventos, você teve algum problema com o aluno meu? Sabe por quê? Sabia, pelo contrário. Por quê? Até me ajudava. Por quê? Porque Que tinha o líder dentro do processo. eu me posicionava. Então, assim, Exato. o que eu quero dizer é, professor tem que passar a ser professor. E simplesmente isso. E aí, pai? Rapaz, eu gosto quando tem podcast assim que a gente debate, que a parada que o tempo voa, né? Foi igual, tá sendo aqui igual tipo uma palestra, um seminário, uma mesa redonda. Uma mesa redonda. Quadrada, e na verdade. Esquece muito Tá e a gente quadrada. pega história, a gente fala de história. Caraca, Márcio, bicho. a gente já esperava, eu na verdade já esperava que a gente iria entrar em N viés. Faltou a gente falar de trilha, que é sua especialidade, pra mim é um dos caras que mais entende e conhece podcast. de trilha, e eu queria abordar isso, até porque a gente tá de uma carência muito grande. A gente tá com uma prova que é uma prova marco, que é de Mucugê, que vai acontecer em novembro, que é algo que a gente sabe que Salvador, além de tem ambientes para explorar muito, você utiliza muito isso lá embaixo, e eu utilizo aqui também, sim. Segura aqui. Fale. Nós tínhamos um grande calendário, tem um grande volume de prova de trail. O que foi que aconteceu? Desapareceu. Faltou o que entre os organizadores? Comunicação, Diálogo. Voltamos. Pode continuar. Um dos principais organizadores que teve aqui na bancada, que estava com um grande evento e potencializou isso, iniciou, foi cortado. Tipo, né? Enfim, não sei muitos detalhes, mas os detalhes que eu sei é que infelizmente, né, frustrou Jardel de realizar e dar continuidade à realização das provas trails, que as que conseguiu realizar foi, né, excepcional. Enfim, e a gente fica nessa carência e deficiência que o mundo que está crescendo muito. Só quem perde... Muito. São os corredores, pô. Não, os corredores, Geral, as marcas, eu falo geral, assim, pô. que é o produto final, né? Geral. O corredor, mas assim... Porque assim, tem entristece, público pra Márcio, eu tô comprar. aqui 20 anos já, né? 20 anos em educação física. Chegando. Mesmo período meu. Então, assim, a gente vive isso, não é porque dinheiro ou porque a gente gosta, é porque te ama, pô. É respirar. Minha mulher já cansou, não adianta brigar comigo, porque corrida é o que eu vivo, o que eu respiro. Hoje, talvez, de uma forma diferente, mas é 24 horas, irmão. Sonhando, então. Mas eu volto a dizer, enquanto nós não melhorarmos essa comunicação, vai acontecer isso. A gente falou tanto da corrida de rua e eu não toquei no trail. Sabe por quê? Porque é triste. Nós tínhamos um calendário imenso, cara. Eu participei de quase 90% das provas que surgiram. Eu garanto que eu participei mesmo. Isso E tem essas registros, né? Não foram pra frente. Sabe por quê? Gestão. E outra, o custo de uma prova trail, que a inscrição eu acho barata, não paga. Nem o patrocinador paga. Nenhum patrocinador paga o evento. Muitos eventos fecharam Se por é prejuízo. difícil fechar a rua de uma cidade urbana, imagine uma cidade dentro do interior. Mas o trail fica para outra oportunidade, então. Gente, Márcio, muito obrigado. Estou muito feliz com o que você conseguiu trazer. Foi uma aula de história, foi uma aula de gestão, foi uma aula de posicionamento, uma aula de pessoal, enfim. A gente tem já esse grau de intimidade e talvez ficou mais fácil a gente conseguir extrair, dialogar e conversar. Eu acho que vai ser um dos podcasts aí também que vai. Com né? certeza. Vai trazer aí para as pessoas uma outra imagem. É aquela de tudo. questão. Não só sua. Ou é passar com o dia né? mesa, não é, né? Vai trazer uma imagem diferente sua, né? Porque quando a pessoa se posiciona, eu acho que a gente é arrogante.
Posicionamento não é arrogância. Posicionamento é como o nome já está dizendo, é você dizer, ó, eu existo e eu sou isso aqui. Pedrinho, ontem no podcast dele, ele falou uma coisa. Quando você não tem conhecimento, você parte para agressão. Então, muitas vezes eu fui agredido por pessoas que se sentiram incomodadas no momento da agressão. Não eu. Você, Jardel. Dentre alguns poucos outros. E onde essas pessoas estão? É só A pergunta é essa. Exato. A gente tem de fazer mais perguntas do que ficar atrás de respostas. Isso. Porque quanto mais perguntas você tem de produzir. Porque eu tenho de responder. Mas toda vez que você encontra uma resposta, vai ter de surgir uma pergunta nova. Isso. Essa é a vida. Exatamente. Perfeito. Márcio, deixa o seu recado aí pra geral. Você queira, do seu coração que você queira falar aí. Pra gente encerrar esse show que tu pode. Aproveita os seus pais. Aproveita. É a única coisa que eu posso dizer de deixar de recado. Porque vai ser a única pessoa que vai ser por você. Você vai ter sua esposa, você vai ter seu filho. Todos vão te amar. Mas aquele amor mesmo, aproveita. Só isso que eu tenho de deixar pra vocês. Acho que isso resume tudo que a gente poderia trazer como finalização no podcast, né? Fechando com chave de ouro. Chave de ouro. Mais um podcast, esse que estará disponível nas principais plataformas digitais, seja no YouTube, no Deezer, no Spotify. E se você quiser divulgar a sua marca, seu produto, seu serviço, aqui na bancada do Choquito Pod, Você pode. E ó, tá dando muita visualização. O negócio tá subindo. é um produto bom. específico para um grupo específico. Não existe nada melhor do que isso. Então, nos ajude, se ajude, porque o Choquito Pod é meu, Seu Nosso. é nosso. daquele jeitão. Um abraço para você. Até quarta que vem.